Valeu, pastor Tiago, pastora Tari. Muito especial estar aqui com vocês, de verdade. Grande privilégio. E realmente a gente se sente em casa, existe uma aliança, né? A nova aliança realmente tem uma aliança com essa casa. De certa forma, né, os meus pais, durante muito tempo, congregaram aqui, né? E pastor Davi e pastora Mônica, que são os meus pais, pastores lá em Londrina, foram pastores, acho que de louvor aqui também, e também jovens também, né? Até... Daí foi o pastor Luiz, depois do meu pai, daí depois o pastor Flávio, daí vocês. Então, tem uma história, né? Então, eu mesmo nasci aqui em Curitiba. Acho que quando eu era bebê mesmo, provavelmente vinha também nos cultos aqui, estava junto. Então, é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, de verdade. Eu realmente me sinto em casa, muito especial. Você está preparado aí para receber a palavra de Deus? Está feliz? Quem está feliz aí? Quem já recebeu algo do Senhor nesse tempo de louvor? Amém. Eu queria compartilhar uma palavra nessa noite. Eu estava muito na dúvida sobre o que falar. Até o pessoal da mídia perguntou para mim sobre o que você vai falar, pastor. Eu estava na dúvida, era louvor orando, e eu não sabia, assim. Até agora eu não tenho certeza. Estou brincando. Estou brincando. Mas eu quero compartilhar o que eu creio que lá nos jovens em Londrina era algo que o Senhor tem queimado os nossos corações e tem talvez me feito refletir sobre o tipo de igreja que a gente tem construído, vivido, e a gente tem se tornado, assim, principalmente pensando na nossa geração. A gente for olhar para as gerações, pensar nas gerações dos nossos pais, avós, muita coisa mudou, sim? A maneira de fazer igreja, tudo que você vê, a estrutura linda que a gente tem nessa casa, foi adquirida e foi vivida com muito sangue e suor, assim, se é que eu posso usar essa expressão, mas foi muita coisa aconteceu para a gente estar nesse lugar lindo, assim como é lá em Londrina. E muitas vezes a gente que é mais novo não faz ideia do preço pago para a gente estar hoje aqui. E a gente precisa honrar os nossos pais, né? E eu quero falar um pouco sobre isso, essa temática, e pensando numa ideia que foi o tema da nossa conferência lá em Londrina. E o tema da palavra vai ser a devoção do fim. Se você está anotando, a gente vai falar sobre a devoção do fim. E a gente vai ficar em 2 Pedro, a partir do capítulo 3, do versículo 1 ao 14, e a gente vai continuar do versículo 17 ao 18. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 14, e depois do versículo 17 ao 18. Aí depois eu quero fazer uma oração. Vou ler aqui. Fala assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. Versículo 6, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10, o dia do Senhor virá, porém, como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Versículo 11, que talvez é o principal dessa noite, que a gente vai responder. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Mais uma vez, versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí ele responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda.
Daí vamos partir para o versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque nós cremos que a Tua palavra ela nunca volta vazia. Nós cremos que existe uma urgência nos nossos corações de entendermos os tempos e as estações. Entendemos até como juventude, o momento que nós estamos vivendo e a gente realmente, como o apóstolo Pedro fala, apressar no sentido de realmente ter um anseio nos nossos corações pela Sua vinda. Eu oro para que isso queime nos nossos corações e gere em nós, não um imediatismo, Senhor, não, nem mesmo um escapismo, mas uma perspectiva de que a eternidade, Senhor, é logo ali, que a nossa vida é tão passageira, mesmo com os nossos poucos dias, aqueles que são adolescentes, estão começando a vida, existe uma urgência que o Senhor está nos chamando a realmente desenvolvermos um espírito de devoção, de entrega e de anseio para Te ver. Leva-nos a esse entendimento, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, vamos lá. Essa carta, o apóstolo Pedro, a gente vai ficar em cima desses versículos, a gente vai responder, né, que tipo de pessoas é necessário que a gente seja, a gente vai falar sobre isso, mas vamos lembrar um pouquinho do contexto aqui da carta de 2 Pedro. Essa carta, assim como a primeira carta do apóstolo Pedro, não é uma carta específica, para uma igreja específica, igual Paulo escrevia para algumas cidades específicas. Pedro, quando escreve, ele escreve de maneira geral, e a gente vai perceber que Pedro, assim como na sua primeira carta, tratando sobre alguns problemas internos na igreja, então, falsos profetas, heresia, imoralidade, santidade, ele vai falar sobre muitas coisas, mas ele trata sobre uma perspectiva que talvez, eu acho que se encaixa muito com os nossos dias, se encaixa muito com o que eu e você vivemos, talvez nas faculdades, na escola, no trabalho, para aqueles que trabalham, e ele fala sobre um nível de incredulidade que estava acontecendo ali no tempo em que a igreja primitiva estava vivendo, que era do que? Um descrédito com relação à volta de Jesus, um descrédito com relação às Escrituras, uma geração completamente cética, uma geração completamente secular, de realmente zombar da fé, a ponto de dizer assim para os caras, você não disse que aquele tal de Jesus ia voltar? Vocês não estão falando aí no grupinho de vocês, os cristãos, você imagina, aqueles caras lá estavam sendo perseguidos, ser cristão era sinônimo de perder reputação, perder a vida, perder trabalho, perder família. E nesse contexto inteiro, os caras começam a meio que caçoar mesmo da fé. E daí a gente vê Pedro falando então sobre essa geração que estava enfrentando tudo isso, mas ao mesmo tempo, somando isso, falando sobre a urgência nos últimos dias. Assim como outros apóstolos ali no Novo Testamento, né? Você vai perceber que em diversas cartas do apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Pedro, a gente vai ver o escritor de Hebreus falando também, tendo um anseio pela eternidade, pela volta de Jesus. Quando você pega Hebreus capítulo 10, versículo 37 ao 38, quando o escritor de Hebreus ele fala, pois em breve virá aquele que está para vir, e ele não se atrasará. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo também enfatiza isso, a volta, né, falando sobre esse coração que almejava ver Jesus. Então a igreja do primeiro século, mesmo enfrentando tudo isso, tinha uma certeza, olha só, Jesus está voltando. Jesus em breve voltará. E Pedro, a partir do versículo 3, ele dá a característica daquela geração, que seria a geração antes da volta de Jesus. Pedro fala no versículo 3, ele fala assim, nos últimos dias surgirão os escarnecedores, zombando, né, da fé, seguindo suas próprias paixões, que terão então um descrédito, como eu falei, das Escrituras. Então a gente vê, talvez, a obra dos escarnecedores, que Paulo vai falar depois em Tessalonicenses, é a característica da geração que antecede a vinda de Jesus. Qual que é a característica? Uma geração que zomba, uma geração que é completamente individual na sua forma de viver, egoísta, que entroniza suas próprias paixões, que descredibiliza as Escrituras, que relativiza tudo aquilo que a Bíblia diz, que zomba, né, que é o que a gente está falando aqui.
Mas se a gente for perceber, o próprio Jesus já tinha nos alertado que isso aconteceria quando a gente vê Jesus descrevendo o tempo do fim em Mateus 24, ou quando a gente pega Paulo falando sobre a geração do fim, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 5, quando ele faz as características da geração do tempo do fim, a gente vai ver várias características, que os homens seriam avarentos, egoístas, presunçosos, arrogantes. E eu falo isso por quê, tá? Qual que é o ponto disso, tá? Porque você pode falar, pastor, por que você está falando isso? Eu entendo, realmente, a característica das pessoas lá fora é exatamente essa. O mundo está indo cada vez mais para um lugar distante de Deus e das suas verdades. É ou não é verdade? Sim? A escola que eu estudei, né, 15, 20 anos atrás, quando eu estava no ensino médio, não é a mesma escola da meninada que está agora no ensino médio aí, fazendo o primeiro, segundo, terceiro ano. Não é a mesma coisa. A faculdade, no tempo que eu fiz, né, quando eu me formei em administração, não é a mesma faculdade dos nossos dias. As coisas têm mudado drasticamente. E meu ponto aqui não é nem falar sobre essa tensão, né, essa politização que está acontecendo, é falar que a cultura, de alguma forma, ela vive o que a gente chama de uma entropia, quer dizer, ela vai se destruindo. O mundo está indo cada vez de mal a pior, e a Bíblia já nos avisava isso. E meu ponto não é ser caótico com relação a isso, tá? Nos dá medo, nem nada disso. O ponto não é esse da mensagem. O ponto é falar primeiro, eu te fazer essa pergunta: será que o espírito desse mundo, que cega o entendimento dos descrentes, que é o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, para que eles vejam a glória de Jesus, será que o espírito desse mundo, que é contrário às verdades de Deus, que é contrário ao conhecimento de Deus, muitas vezes, talvez, tem influenciado a nossa forma de fazer igreja, na nossa forma de viver a fé, na nossa forma de construir a vida como um corpo? Eu sei que eu estou falando aqui para adolescentes e jovens, mas pensa, porque a gente vê Paulo avisando, não só falando sobre a característica do mundo, mas o próprio Jesus, ele falou em Mateus 24, que o amor de muitos iria se esfriar. E Paulo vai dizer também em 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo 5, que muitos dentro da igreja teriam uma falsa aparência de piedade. O que é piedade? Uma falsa devoção, uma falsa entrega, uma falsa vivência. E o que a gente, então, olhando para todos esses textos, eu tinha vários outros textos aqui, meu objetivo não é ficar entrando em escatologia, falando sobre o fim dos tempos, é só para falar que o mundo está indo para um lugar, e sem a gente perceber, o mundo quer nos puxar para esse lugar, de ceticismo, de conformidade, né? De um lugar de comodismo, de frieza, um lugar da gente se acostumar, um lugar da gente realmente viver meio que um espírito de ceticismo, de incredulidade, de não perceber as verdades de Deus e de ser influenciado pelo espírito desse tempo. E Pedro, quando ele fala isso, ele está exatamente alertando a igreja: olha só, o mundo vai ficar cada vez pior mesmo, eles vão caçoar da fé. E diante de todo esse contexto que Pedro fala, e o Novo Testamento já nos ensinava sobre isso, ele faz a pergunta a partir do versículo 11, visto que tudo isso vai acontecer, que o mundo vai cada vez mais caminhar para um mundo, né, cada vez pior, se a gente for colocar, que nós precisamos sim ser luz do mundo, né, a gente pode colocar isso, mas que tipo de pessoa vocês têm sido? Que tipo de pessoa eu e você temos vivido, temos nos tornado? Que tipo de pessoa eu sou no meu trabalho? Que tipo de pessoa eu sou, né, na minha escola, na minha faculdade? Que tipo de pessoa é necessário que eu e você sejamos? Essa é a pergunta dessa mensagem de hoje. Que tipo de pessoa nós temos sido? Eu quero que nessa mensagem você reflita comigo exatamente isso. Como que eu tenho vivido a minha vida? Entendendo essa urgência, entendendo que minha avó sempre falava, né, minha avó Lígia, que é mais velha, ela sempre falava assim para mim, né, ela foi quem fundou a igreja lá com meu avô, em Londrina, e ela tinha uma frase dela muito famosa, ela falava assim, né, famosa assim, que sempre falava pra gente: Pedrinho, Jesus está voltando. Ela sempre falava isso pra gente. Ia dormir lá na casa dela pequenininha, eu lembro da minha avó falando isso, e no sentido de que existe uma urgência nesse entendimento, e como a gente falou, como eu falei no início da mensagem, entendendo que Jesus está voltando, que tipo de vida eu e você estamos vivendo? Pensa aí, que tipo de vida a gente está vivendo? E eu quero responder essa pergunta com o próprio texto, porque Pedro vai falar o tipo de pessoa que eu e você precisamos ser, amém? Está comigo aí?
Pedro vai responder para nós o tipo de igreja que eu e você precisamos ser. E a primeira coisa que Pedro fala para nós é bem simples, a gente vai retirar do próprio texto. Pedro vai falar o quê? Vivam de maneira santa. Pedro vai falar, ele vai logo responder depois dessa pergunta, ele responde, vivam de maneira santa. E depois ele fala sobre piedade, mas... Então, o primeiro ponto que a gente pode colocar é que a igreja do fim, que tem essa consciência de que Jesus ele está voltando, é uma igreja que caminha de acordo com a santidade de Deus. Viver em santidade é algo primordial para o tempo do fim. É algo primordial. O apóstolo Paulo ele vai falar em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus os que escolheu desde da fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos nele. Para vermos esse tipo de vida que reflete a glória de Deus e a sua santidade em meio ao mundo. Nós somos chamados a sermos santos, isso daí não há dúvida, eu sei que você sabe disso. Mas vamos pensar, o que é santidade? O que é santidade e o que não é santidade? Vamos pensar um pouquinho nisso. Durante muito tempo, creio eu cresci na igreja e eu amo a igreja. Como eu falei, meus pais são pastores, os meus avós são pastores, tios pastores, enfim... Cresci na igreja, mas eu acho que de alguma forma, durante muito tempo, a igreja ensinou a perspectiva de santidade de uma visão mais legalista. E eu falo isso não de acordo com crítica, não com uma crítica, mas com sinceridade do meu coração. Acho que durante muito tempo foi ensinado para nós uma falsa perspectiva do que é santidade. Enfatizando a santidade de Deus como se a Bíblia fosse simplesmente um livro de regras, um livro de leis, onde você diz que pode ou não pode... Uma falsa concepção de que a santidade é simplesmente isso, fazer ou não fazer. E sem perceber, quando a gente cai nesse engano de que santidade é a mesma coisa que moralidade, ou certo ou errado, ou uma ética cristã, a gente caiu numa visão talvez, ou foi essa falsa concepção afetou a maneira da gente enxergar Deus. A maneira da gente se relacionar com Deus, a maneira da gente entender o próprio Deus e as suas virtudes, entender quem Deus é, o que Ele nos chamou para ser, e de que Ele caminha conosco em um relacionamento profundo e real com as nossas vidas. Não sei se dá para entender. Eu falo isso com muito temor, mais uma vez, eu acho que tem pessoas que acabam caindo nesse lugar. No mesmo livro, Pedro está falando sobre santidade aqui, mas... Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 10, Pedro também fala sobre santidade, mas talvez ele explica a santidade olhando para o Antigo Testamento, e eu acho brilhante o que Pedro fala. Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, ele fala assim, sede santos porque eu sou santo. Sim, Pedro usa essa expressão lá do livro de Deuteronômio, porque o próprio Deus, quando estava caminhando com o povo, indo para a terra prometida, chamando o povo, cuidando do povo, ele fala para o povo e convida o povo a viver a sua santidade. Pedro empresta essa perspectiva e ele fala sobre essa santidade de Deus ser a santidade da igreja. Mas vamos olhar para o Antigo Testamento. Quando Deus tira o povo do Egito e começa a preparar ele para entrar na terra prometida, a gente tem vários, os livros ali da Torá, que são 5 primeiros livros, são livros preparatórios para aquilo que o povo encontraria na terra prometida. E antes de falar sobre santidade, do povo ser santo, Deus começa a descrever todas as coisas que seriam santas. Então você vai ver Deus falando a respeito do candelabro, Deus falando sobre os sacrifícios, Deus falando sobre a próprio tabernáculo como um todo, várias coisas que Deus ele vai tratando sobre os animais que seriam sacrificados, tudo sendo santo para Ele. Na perspectiva de que a santidade seria muito mais do que simplesmente uma pureza moral, mas a santidade tinha a ver com que todas aquelas coisas, sacrifícios, tabernáculo, pertenciam ao próprio Deus. E depois de falar então que todas essas coisas eram separadas para Ele, Deus pega e vira para o povo e fala, sede santos, porque eu sou santo. O que Deus estava falando para o povo naquele momento? Sede santos, sabe por quê? Porque vocês foram separados para mim. Nenhuma outra nação foi separada para mim, mas vocês são santos, porque vocês pertencem a mim. Então, não é simplesmente fazer regras ou obedecer por obedecer. Eu obedeço porque eu pertenço ao meu Criador.
O povo deveria entender que eles eram exclusivos de Deus e deveriam viver e participar da santidade de Deus. Por quê? Porque pertenciam a Deus. E daí Pedro, debaixo desse contexto, ele pega e traduz então para o Novo Testamento e fala a mesma coisa. O quê? Sede santos. Sede santos, por quê? Porque vocês pertencem a Deus. Porque nós pertencemos a Deus. É que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ele fala: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês, todos nós, não somos de nós mesmos? Dá para perceber isso? Que a santidade é muito mais do que simplesmente regras do que a gente pode ou não pode fazer. A santidade é muito mais do que simplesmente evitar pecado e você se sentir vitorioso porque durante uma semana você ficou sem olhar pornografia ou viver algo que aparentemente é um grande pecado. E daí porque você evitou um pecado, você se sente então poderoso para fazer uma oração e orar por alguém, enfim. E você se sente mais santo, e você se sente mais conectado com Deus. Isso não é santidade. Santidade é termos o entendimento de que tudo que nós somos pertence a Cristo Jesus. Se eu entendo que minha vida pertence a Cristo, isso significa que a minha sexualidade pertence a Cristo. Isso significa que a maneira que eu me visto pertence a Cristo. Isso significa que os meus ouvidos, aquilo que eu escuto, pertence a Cristo. Significa que algumas coisas eu não vou escutar, por quê? Porque eu pertenço a Jesus. Eu não vou me vestir dessa forma, por quê? Porque eu pertenço a Jesus. Eu não vou falar algumas coisas, por quê? Porque eu pertenço a Jesus. Eu não vou fazer algumas coisas. Eu não vou estar em alguns lugares, por quê? Porque eu pertenço a Cristo Jesus. E o entendimento de pertencimento vai muito além de simplesmente algo superficial, externo. Não, eu tenho um dono, e esse dono me comprou com o seu sangue. Eu tenho um amado da minha alma. Essa tem sido a minha oração na minha casa com os meus filhos. Até não falei no início da mensagem, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho o Gessé de 8, o Theo de 5 e a Sofia de 3. E é muito normal, né? O Thiago pode confirmar comigo aqui, a gente tem filho, é muito normal a gente construir cercas de proteção para os nossos filhos, para eles, algumas coisas que eles não entendem, você simplesmente coloca uma regra mesmo, porque eles não têm entendimento pleno de que aquilo é errado. Tipo, uma criança não sabe que botar um dedo na tomada, ela vai tomar choque. Então você fala, não pode fazer isso. Mesmo que você tenta explicar para ela, vai ser algo mais autoritário ali, se é que eu posso colocar. Tipo, não pode, pronto, acabou, né? Talvez para um novo na fé, um novo convertido, ele até viva dessa forma. Mas chega um momento, e essa tem sido a minha oração com os meus filhos, onde eu tiro as cercas de proteção. E eu falo para os meus filhos, vamos cavar aqui. Porque existe uma fonte mais prazerosa do que tudo que o mundo lá fora pode te prometer e te dizer que é melhor. Por isso que eu digo que muito mais do que simplesmente regras onde você diz, pode, não pode, muito mais do que uma proibição dos seus pais, do que pode ou não pode, você precisa ver Deus e as suas verdades como prazer, como algo mais precioso da sua vida. Jesus precisa ser o nosso maior prazer, precisa ser aquilo que é mais belo para nós, e santidade tem a ver exatamente com isso, o entendimento de que o amado da nossa alma nos convidou a viver num lugar diferente do que tudo aquilo do que o mundo muitas vezes nos apresenta. Muito mais do que simplesmente mandamentos cegos e frágeis. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos de Cristo Jesus. E perceba isso. Enquanto a falsa igreja do fim vai caminhar para uma falsa santidade, que vai enfatizar falsas virtudes, que vai enfatizar falsas regras de proteção, de pode ou não pode, os verdadeiros cristãos do fim, e daí eu viro para os jovens e adolescentes, verdadeiros jovens e adolescentes que conhecem a Cristo Jesus, entendem que tem um dono, que pertencem a Jesus, e que vivem para glorificar e agradar o nosso Criador, amém? Essa é a verdadeira igreja do fim, é exatamente isso que Pedro está falando para nós. Nós somos santos, porque Ele nos convidou a ser santo, porque nós pertencemos a Cristo Jesus. Estão comigo aí?
Primeiro ponto, então, que Pedro vai falar para nós, que tipo de igreja a gente tem que ser, ele fala sobre sermos santos. Segundo ponto que Pedro vai falar, logo depois de santidade, ele vai falar sobre piedade. Ele fala, sejam santos e piedosos. E quando Pedro fala sobre piedade, a palavra piedade no grego aqui, que Pedro está deixando para nós, que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra eusébia, que significa devoção. Eu falei um pouco no início, devoção. E a devoção, que é inclusive o título dessa mensagem, tem a ver com uma atitude voltada a Deus de entrega, de um amor genuíno, de um amor verdadeiro, de uma devoção. E a própria devoção, ela traz uma denotação, talvez, se é que eu posso colocar, algum sinônimo talvez, de uma entrega radical, de uma radicalidade, de um levantar de mãos, de um viver de maneira radical para Cristo. E o convite então que Deus faz, que Pedro vira para a igreja ali, que estava vivendo muitos desafios, que estavam enfrentando muitas coisas, e fala, vocês são chamados a serem devotos e radicais em quem Cristo chamou vocês a serem. Uma igreja radical, uma igreja completamente entregue, uma igreja que não está simplesmente confortável em viver, enfim, para seus próprios prazeres, vontades e sentimentos, não, uma igreja que é completamente devota a quem Cristo é. Perceba, enquanto o mundo vai caminhar para um lugar de devoção, como Pedro vai falar no versículo 3, para a zombaria, para as paixões próprias, para o descrédito das Escrituras, para a relativização de tudo aquilo que a Bíblia ensina. Perceba, vai ser assim, no final dos tempos, o mundo vai caminhar para cada vez mais um lugar de radicalidade. Veja nas notícias, veja no Instagram, enfim. Olha o nível de radicalidade que a gente está vivendo. Tipo, quando eu falo radicalidade, estou falando de uma devoção para as coisas erradas. As pessoas completamente entregues aos seus ídolos. Quando eu falo ídolos, eu estou falando de o trabalho, do sexo, de uma vida descomprometida, enfim, entronizando o seu próprio eu, onde várias coisas nesse mundo se tornam, né, os seus ídolos, e as pessoas vivem para isso, e os jovens estão cada vez mais buscando trabalhar, tipo workaholic que a gente fala, né? O cara trabalhando cada vez mais, e com isso ele perde a família, ele perde os filhos, é a separação, muitas coisas acontecendo. É um lugar de devoção às falsas promessas que o mundo tem para nós, que o diabo muitas vezes tem para as pessoas que não conhecem a Cristo. Enquanto a gente tem então a verdadeira igreja caminhando para um lugar de devoção e radicalidade, a gente tem o mundo caminhando para uma devoção para as coisas erradas. Mas nós temos também o que eu falei no início da mensagem, o que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que algumas pessoas dentro da igreja vivendo uma falsa aparência de piedade, uma falsa devoção. E o que significa essa falsa aparência de piedade? O que significa ser uma falsa devoção? É quando nós somos cristãos há tanto tempo, mas tanto tempo, que nós nos tornamos profissionais na espiritualidade. Nós nos tornamos profissionais em sermos cristãos, tá ligado? A gente é crente há tanto tempo, a gente nasceu aqui e eu me identifico com isso. E a gente se tornou profissional em orar. A gente se tornou profissional em levantar as nossas mãos. A gente se tornou profissional em cantar as canções que muitas vezes a gente está aqui cantando. E a nossa entrega não é mais genuína, o nosso ler da palavra não é mais genuíno, a nossa oração não é mais genuína. É algo superficial. É algo que não revela realmente Cristo. É algo que não toca quem nós somos de verdade. É algo completamente humano, superficial, aparente. E vem de um lugar de uma falta de revelação de quem Cristo é. E eu diria que talvez essa seja a maior crise que nós vamos enfrentar no Brasil nos próximos anos. Porque se o Brasil está se tornando cada vez mais protestante, cada vez mais cristão protestante, né, a gente está crescendo, eu sei que deu uma diminuída no último censo, mas se a gente for olhar, talvez para os próximos anos, os protestantes se tornam, né, a maioria no Brasil. E por que não acontecem mudanças? Por que nada muda? Por que nada, as nossas igrejas, enfim, continuam da mesma forma, o mundo continua o mesmo? Eu preciso te falar que talvez porque muitos de nós, principalmente eu diria na juventude, que eu me identifico, a gente está se tornando profissional em ser cristão, assim.
a gente não conhece Deus de verdade. A gente não conhece Deus como os nossos pais conheciam ou conhecem. A gente vive das experiências passadas, a gente vive dos milagres que já aconteceram, a gente vive de glórias passadas e às vezes a gente tá tão cheio de dopamina, tão satisfeito, que é o meu próximo tema, né, com as coisas que o mundo promete para nós, e a gente está tão cheio das coisas do mundo, que a gente entra num lugar como esse, a gente não consegue sentir Deus, porque a gente já está cheio das outras coisas, e no nosso coração falta uma busca genuína. E por que eu falo isso? Eu falo isso primeiro porque a gente precisa deixar Deus sondar o nosso coração, mas eu falo também porque Deus Ele quer levantar no meio dessa geração, e eu creio que nessa igreja, em nome de Jesus, assim como em Londrina, jovens e adolescentes que vão ver de maneira radical aquilo que Cristo chamou elas a viverem, conhecerem a Jesus verdadeiramente, amarem quem Cristo é, buscarem a revelação completa de Jesus, não estarem atrás simplesmente de um emocionalismo, um sentimento passageiro, não se conformarem com as coisas que muitas vezes a gente já viveu, já passou, não. É uma revelação completa de Cristo. São experiências reais que Jesus nos chamou a viver. Eu creio que o Senhor está nos convidando para esse lugar de uma devoção verdadeira, de um arder no nosso coração que não tem como explicar. Acho que esse que é o convite que Jesus está fazendo para nós. A verdadeira igreja do fim é esse tipo de igreja que vai viver a verdadeira piedade, a verdadeira devoção. Sabe quem Cristo é, sabe que pertence a Jesus, e está disposta a viver tudo aquilo que Jesus nos chamou a viver. Eu creio nisso, amém? E a terceira coisa, aí a gente vai falar sobre 4 pontos, né? A terceira coisa que Pedro fala para nós, ele fala no versículo 8. Fala assim no versículo 8. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro cita aqui a confiança da igreja do fim. Se eu posso colocar esse terceiro ponto, qual seria a característica da igreja do fim que Pedro falou, né? A pergunta que Pedro faz, que tipo de igreja que é necessário que nós sejamos? O terceiro ponto eu diria que é uma verdadeira confiança. Uma verdadeira confiança. Então Pedro cita a confiança da igreja do fim, uma igreja que sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos, que o Senhor está no controle, está dominando tudo e que Ele é soberano. Pensa comigo, no meio de uma geração imediatista, de uma geração completamente insatisfeita, sempre correndo atrás das coisas, das novidades que tem, né? Uma igreja... um mundo, que vive uma sempre dose de dopamina, e daí a gente percebe as doenças emocionais cada vez mais crescendo, a gente insatisfeito com a vida, e sempre mudando de emprego em emprego, e de relacionamento em relacionamento, a gente percebe o mundo indo para esse lugar, e sem, mais uma vez, como no início da mensagem, sem a gente perceber, a gente sendo influenciado por esse mesmo espírito, de uma falta de confiança, de uma falta de satisfação, de uma falta de realmente entender, de estar satisfeito com quem Cristo é. Sabe por quê? Porque a verdadeira satisfação em Jesus vai produzir em nós o espírito de contentamento. Independente daquilo que eu estiver vivendo, independente do que eu estiver passando, eu estou contente com Cristo Jesus e a sua palavra. Eu sei quem Cristo é, eu sei que Ele é o meu maior prazer, e eu sei que a minha vida está fundamentada nele. Mas quando a nossa satisfação não está em Cristo, a gente não consegue estar contente na vida. Falta em nós satisfação. E voltando aqui para a carta, Pedro está falando para uma igreja, vamos pensar no contexto da igreja, a gente falou no início, tá? Eu falei no início, a igreja estava passando por uma grande perseguição. O próprio apóstolo Pedro, depois de 2, 3 anos talvez, seria morto, seria crucificado de cabeça para baixo. Né, dos 12 discípulos, 11, né? Daí junta Matias, né? Praticamente todos eles foram decapitados, mortos, martirizados. Somente João sobra ali no final, quando escreve Apocalipse. E os livros dele, né? 1 João ali, enfim.
E a gente percebe uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que vivia aquele negócio que a gente falou no início, se dissesse que era cristão, perderia a reputação, perderia familiares, perderia amigos, perderia tudo. Passava por lutas, passava por dificuldades. Imagine esse contexto da igreja. Imagine esse tipo de igreja que estava sofrendo uma grande perseguição. E Pedro olha para essa igreja perseguida. E ele fala para essa igreja, estejam confiantes. Tenham seus olhos em Jesus. O Senhor realmente está no controle de todas as coisas. Não se esqueçam disso, amados. O Senhor está no controle do tempo. E a gente muitas vezes, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, a gente não consegue perceber Deus, porque nos falta confiança. Nos falta ter a perspectiva do que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Não sei se você lembra desse versículo. Paulo fala assim em Filipenses 4, do 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Meus amigos, que tipo de contentamento é esse que Paulo estava vivendo? Que tipo de contentamento que Paulo encontrou no Senhor a ponto de dizer, olha só, não me importa. Não me importa. Certamente o contentamento que Paulo está nos falando aqui é muito mais do que simplesmente uma alegria passageira, mas é uma bendita esperança. É uma bendita esperança, é um entendimento de que nós só somos realmente satisfeitos, plenamente satisfeitos em quem Cristo é. Esse é o convite que Jesus ele faz para mim e para você. Eu sei que é uma mensagem que está caminhando para um lugar talvez um pouco mais sério. Eu até peço perdão, não fiz nenhuma piada, não brinquei. Sou mais pastor de jovens, não tanto de pastor de adolescentes. Faz tempo que cuidei de adolescentes durante 6 anos, Faz 5 anos que eu cuido de jovens. Talvez é uma mensagem um pouco mais serena, um pouco mais a gente refletir, mas pensa comigo, mais uma vez, pensa comigo. A gente vive numa geração completamente insatisfeita, não é verdade? A gente vive numa geração onde as pessoas vivem nesse lugar de insatisfação, de falta de contentamento. Isso está se refletindo em nós. Nós estamos insatisfeitos. E nós estamos satisfeitos muitas vezes com as coisas desse mundo. Por isso nós oramos pouco muitas vezes, jejuamos pouco, olhamos pouco para os nossos irmãos. Falta uma alegria de espírito em nós. Falta. E daí a gente acaba vivendo como as pessoas, os nossos amigos. E as mesmas crises existenciais que os nossos amigos têm. Sabe aquela crise emocional que os caras têm, que os meninos e as meninas vivem, de não saber quem são, falta de identidade, crises emocionais. Eu sei que depressão é uma coisa muito séria, eu sei que é uma doença que é necessário, talvez, profissionais na área da saúde para ajudar, até mesmo remédio às vezes. Mas e se muitas das doenças emocionais que os filhos de Deus vivem, e se elas vêm de um coração descontente com quem Cristo é? Um coração que está vivendo de uma insatisfação. E se falta em nós uma alegria de espírito? Quero te fazer refletir pelo menos isso. Por quê? Porque Pedro está enfatizando exatamente isso. Ele está enfatizando, estejam confiantes e satisfeitos com quem Cristo é. Estejam confiantes e satisfeitos. Por quê? Porque a satisfação vai produzir em nós um contentamento de espírito. Já caminhando para o final, Já vou para o meu próximo ponto. Eu falo isso, pessoal, por quê? Como eu falei no início da mensagem, eu acho que para os nossos pais, eles não tinham tudo isso que a gente tem hoje aqui. Um telão de LED, uma estrutura como essa. Tudo isso aqui que a gente tem numa igreja tão linda, assim como tem lá em Londrina, foi um alto preço pago, sim? Os caras lutaram para ter tudo isso. Aí a gente nasce num contexto como esse, e a gente tem já as coisas, a gente não aprende a dar valor, por quê? Porque a gente nasceu nesse contexto, e daí gera em nós um conformismo, assim. Gera em nós uma apatia, gera em nós um ceticismo, gera em nós uma frieza, muitas vezes. Gera em nós uma falta de amor. Gera em nós falsos cristãos.
Que é isso que Pedro está falando para nós. Nós, como verdadeiros, eu creio, numa igreja gloriosa e verdadeira, precisamos ser o tipo de gente que está completamente satisfeita com quem Cristo é. Essa tem sido a minha oração lá em Londrina. Faz de nós jovens adolescentes que realmente entendem e vivem a satisfação em quem Cristo é. Amém? Está comigo aí? E o último ponto que Pedro vai deixar para nós, eu quero chamar também os músicos para virem aqui, a gente já vai caminhando para o final. Então Pedro fala para nós sobre a verdadeira santidade, Pedro fala para nós sobre a verdadeira piedade, Pedro fala para nós sobre uma verdadeira confiança, uma verdadeira satisfação, e Pedro ele finaliza no versículo 18 sobre um verdadeiro conhecimento de quem Cristo é. Quarta, talvez, característica da igreja do fim, é uma igreja que vive o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. Olha o que Pedro fala no versículo 18. Olha o que Pedro fala, ele fala assim no versículo 18, vamos ler mais uma vez o versículo 18, se tiver como projetar para mim, fala assim: antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, agora e para sempre, amém. Olha que lindo isso, essas são as últimas palavras de Pedro no Novo Testamento. Depois disso Pedro vai morrer. Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo lá em Roma, diz a tradição. E essa foi a última palavra que Pedro deixa para a igreja como um pai ali na igreja primitiva. Ele vira e fala para as pessoas: cresçam no conhecimento de quem Cristo é. Pedro fala sobre o tipo de crescimento que os cristãos devem viver no tempo do fim. Esse era o alvo da igreja do fim. É uma igreja que buscava crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Uma igreja que buscava o espírito de sabedoria e revelação, como o apóstolo Paulo vai falar no livro de Efésios. Uma igreja que buscava crescer em quem Cristo é. Mas se nós temos o verdadeiro crescimento no conhecimento de Cristo, nós vamos ter também no final, como o apóstolo Paulo fala para nós, a gente falou sobre em Mateus 24 também, um amor se esfriando, a gente vai ter também um falso crescimento. O que é o falso crescimento? O falso crescimento, e daí eu vejo, a falsa igreja do fim é essa que não busca crescimento do conhecimento de Cristo Jesus. A falsa igreja do fim, ela não conhece Cristo. Ela existe, mas não conhece. Ela cresce em ajuntamento, ela cresce em estruturas, mas ela carece do conhecimento de quem Cristo é. A falsa igreja do fim, ela cresce em entretenimento, ela vive uma estagnação espiritual, ela não busca o espírito de sabedoria e revelação que vem do Pai, ela vive o que a cultura vive, um reflexo da cultura, e ela é levada pelo espírito desse mundo. Ela vive tudo que Cristo chamou ela a viver simplesmente por obrigação, como a gente falou. Vive uma falsa santidade, uma falsa espiritualidade, um falso cristianismo. Porque ela não conhece Cristo verdadeiramente. Ela não conhece Jesus de verdade. Meus irmãos, eu acho que a teologia daqui é bem parecida com a nossa lá. Mas se a igreja no fim, ela vai passar pela uma grande tribulação. E Pedro, de maneira muito superficial, falando sobre escatologia, ela está falando sobre essa igreja que passaria por zombaria, por perseguição, por dificuldade. O que fundamenta a igreja do fim que vai passar por uma grande tribulação que será muito maior do que a gente vê, o que a gente enfrenta hoje em dia? O que fundamenta uma igreja que passa por tribulação? Eu te garanto que não são os grandes números. Eu te garanto que não são as grandes estruturas. Eu te garanto que não são os grandes Instagrams com muitos seguidores. O que fundamenta a igreja do fim é o conhecimento de quem Cristo é. Pensa nos cristãos que morreram nesse ano, acho que foi nesse ano, no final do ano passado, lá na igreja da Síria, sabe? Os cristãos que foram decapitados. Pensa nos cristãos coptas que há 10 anos atrás foram, perderam a cabeça no mar Mediterrâneo, lá nas águas do mar Mediterrâneo, onde eles foram levados pelos muçulmanos. E diz a história, inclusive, que um dos presos não era nem cristão, mas ele viu a
a entrega daqueles caras, ele falou: eu não posso deixar de entregar a minha vida para esse Cristo, que esses caras estão dispostos a morrer, e ele caminha junto. Não sei se você chegou a ver essa notícia, 10 anos atrás aconteceu isso, né? Os cristãos coptas, que foram às margens do mar lá, e foram filmados, os caras decapitaram. O que fez aqueles caras perderem a vida? O que fez aqueles caras passarem por uma grande perseguição? Mais uma vez, eu te garanto, é o conhecimento de quem Cristo é. No tempo do fim, quando a perseguição aumentar, quando as ideologias aumentarem cada vez mais, eu te garanto, não é nem para ser um alarde, tá, aqui, mas se a nossa escatologia está correta, e a gente sabe que uma grande tribulação vai acontecer no mundo, né? O que vai sustentar a minha vida e a sua vida? O que vai sustentar as nossas famílias e a nossa vida? O que vai sustentar você no momento de dificuldade, no momento de sofrimento, no dia mau? O que sustenta a minha vida e a sua vida? O que sustenta a minha vida e a sua vida precisa ser o conhecimento de quem Cristo é. O conhecimento de Jesus, que vai nos fazer viver aquilo que Deus nos chamou a viver. É o conhecimento de Jesus que vai nos fazer viver nesse lugar, esse entendimento. E perceba, tem a ver com tudo que a gente falou nessa mensagem, um nível de devoção, um nível de radicalidade, um nível de santidade profundo, um nível de piedade, que nós somos chamados a viver. É o que Paulo fala no livro de Filipenses. Paulo fala, né? Eu considero tudo como perda. Tudo é perda se comparado à grandeza do conhecimento de quem Cristo é. Eu considero não só como perda, ele fala ainda, eu considero como esterco. Eu quero me identificar com Cristo, a ponto de morrer da mesma forma que Ele morreu. O que levou Jesus a Pedro, né, e Paulo, perdão, a falar, a declarar essas palavras? O que levou os apóstolos, todos eles, a serem decapitados, exterminados, né, martirizados? O que faz a igreja perseguida nesse exato momento viver de maneira urgente, de maneira diferente que eu e você vivemos? Eu garanto para você que é o conhecimento de quem Cristo é. Recentemente, a gente tem na nossa igreja, assim como acho que vocês têm aqui também, né, algumas viagens missionárias, e a gente já foi para vários lugares na nossa escola. A gente já foi para a Índia, África, Colômbia, Honduras, Filipinas, enfim. E há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ir para Cuba. Acho que você já foi também, né? Não foi para Cuba não. Foi uma experiência muito forte para mim, cara. Foi muito forte. Eu cheguei em Cuba sem expectativa. Tipo assim, sei lá. Eu fiquei um pouco frustrado porque eu mandava mensagem pro pastor. E a gente sempre vai com a viagem bem planejada. Tipo, o que vai acontecer cada dia, bem organizado. E o pastor não me respondia. O bendito do pastor não me... Eu pedia para ele não falava, ele não me respondia, ele era devagar. E eu sei que tem internet bem limitada lá, mas ele não me respondia, cara. Eu ficava bravo, sabe? Aí quando eu cheguei lá, eu entendi que eles sofrem uma grande perseguição meio velada, assim. O celular dele já tinha sido apreendido 3 vezes. Quando a gente estava pregando num dos dias lá, por isso que ele não podia inclusive passar o cronograma, porque o governo estava rastreando o celular dele. Então ele não podia falar pelo celular, porque a gente não podia ir em missão lá. A gente tinha que ir a turismo, né? Quando a gente estava pregando certo dia lá, um dos nossos jovens estava pregando, um agente do governo ficou em 2 ou 3 reuniões se atrapalhando, gritando, incomodando a gente. E uma das coisas que eu vi que me impressionaram demais, tá? Mais do que qualquer outra viagem que eu já vivi, foi a alegria que aquele povo tinha. Eu vi um povo que não tem nada naturalmente falando. Um povo que a média salarial do cubano, de um jovem como você, é de $16 no mês. Os caras ganham uma cesta básica que dura 5 dias do governo. Você não pode empreender. Tipo, um dos jovens da igreja começou a fazer pizza, e o governo descobriu, entrou na casa dele, quebrou o forno que tinha lá. Porque você não pode empreender, você tem que depender do governo, tem toda uma questão lá política, né? A igreja não pode ser confortável, então os bancos são todos de concreto, toda doação que você dá ao governo apreende um pouco.
não pode pintar as coisas, tudo tem que ser tudo destruído, assim, porque o governo não quer que fique um lugar confortável para as pessoas irem. Eu vi jovens como você e como eu também sou jovem, né? Vindo 20, 30 quilômetros andando para poder participar das reuniões. E eu vi um povo latino, muito parecido com o brasileiro, amando a Jesus, sem as estruturas, sem as grandes coisas, satisfeitos, devotos, entregues, amando a Jesus. Tipo assim, vivendo num lugar assim, foi uma coisa assim de louco. E eu vi aquilo lá, eu vi o amor daqueles caras, eu falei, Senhor, eu não sei se eu estou vivendo esse tipo de cristianismo. Eu não sei se eu estou tão satisfeito ou contente na tua presença a ponto de viver da forma que esses caras estão vivendo. Os caras não têm nada. A pastora pedindo um pedacinho de carne porque os filhos não comem proteína todas as semanas. Os caras vivendo com uma miséria terrível e mesmo assim amando e perseverando e buscando. E mais de 200 igrejas em Cuba, e a igreja crescendo e indo, expandindo. E eu me vi perguntando, né, comigo mesmo, será que alguma coisa está acontecendo na minha vida a ponto de não estar satisfeito, contente, não conhecer Jesus verdadeiramente? Logo depois que eu fui para essa viagem, eu fui para o acampamento, e uma semana depois de fazer essa viagem, eu fui para o acampamento de jovens. E no acampamento de jovens eu estava orando por isso. E eu estava orando e eu estava meditando no texto da igreja de Laodiceia, assim, sabe? Uma igreja também que se tornou apática. Eu estava orando por isso, estava orando. E o tema do acampamento era sobre isso. E no acampamento veio uma grande tempestade, muito forte. E a gente tinha todo um programa para o acampamento, tudo organizadinho, a festa, as coisas. A gente faz isso, né? E cara, a tempestade foi tão forte que acabou a energia, acabou a água. E daí as árvores caíram do lado lá, a ponto de ficar os 3 dias de acampamento sem água, energia, sem nada, assim. E daí, porque não tinha energia, não tinha bomba, não puxava água, então a galera não podia tomar banho, faltou comida porque não tinha água para esquentar no fogão, e foi uma loucura, assim. E eu vi Jesus nos empurrando para esse lugar de vivermos tipo a igreja primitiva, assim. Todos os cultos que a gente fez sem luz, sem ninguém ministrando, só o violãozinho ali. E as reuniões foram todas assim. E foi muito especial. É como se o Senhor nos empurrasse para um lugar de conhecê-lo verdadeiramente. E no final da última mensagem, quando eu disse amém, que Deus abençoe, e a gente se vê no próximo culto, a luz ligou. Tudo voltou assim. E eu não sei, eu me vi me questionando. E eu quero terminar essa mensagem dessa forma, fazendo você a pensar nisso. O que vai sustentar as nossas vidas precisa ser o conhecimento de Jesus nas nossas vidas. Os falsos cristãos do fim carecem de conhecimento, e quando chegar a tribulação, quando chegar o dia mau, não vão conhecer, não vão permanecer. Olha para os grandes pregadores da internet, olha para os grandes influenciadores, olha muitas vezes para as mensagens que são pregadas. Eu não quero aqui julgar ninguém, não estou dando nome, tá? Mas muita gente não está na igreja por causa de Cristo verdadeiramente. Muitas pessoas vêm para a igreja por causa das grandes estruturas, por causa dos grandes eventos, mas tudo isso passa. A única coisa que pode sustentar as nossas vidas, mais uma vez, sustentar a sua família no futuro, os seus filhos quando você tiver, é o conhecimento de quem Cristo é. Agora fica a pergunta: será que estamos atrás do conhecimento de Deus? Será que somos amigos de Deus? Ou será que temos vivido as nossas vidas insatisfeitos? Que tipo de pessoas nós temos sido? Que tipo de vida nós temos levado? Que tipo de cristianismo você tem vivido? Feche seus olhos. Eu creio que o Senhor está nos convidando para um lugar de profundidade. O nosso chamado a irmos além. Nosso chamado a irmos além no conhecimento, numa entrega genuína, num amor verdadeiro.
E a minha oração como pastor tem sido essa, lá para os meus jovens, e eu oro também para que essa seja uma realidade aqui, nesse ministério também. Senhor, faz de nós um povo maduro. Senhor, faz de nós um povo maduro que te ama e que te conhece, que deseja mais de quem tu és. Nós estamos desesperados por ti, nós não estamos só atrás de grandes conferências, grandes eventos, grandes estruturas. Nós não estamos simplesmente atrás, Senhor, de vivermos a fé dos nossos pais porque nos foi passada. Nós não queremos sobreviver ao cristianismo. Nós queremos te amar de todo o coração. Queremos te amar verdadeiramente. Queremos te amar de maneira genuína, entendendo que o que vai sustentar as nossas vidas é crescer no conhecimento de quem Cristo é. Faz de nós esse povo, Senhor. Faz de nós esse tipo de gente. Faz de nós uma igreja gloriosa, verdadeira, cheia da tua presença. Quero convidar você a se levantar agora. Quero convidar você a continuar com seus olhos fechados. Mais uma vez, eu não sei o que você tem vivido, mas o Senhor está aqui. E eu creio que existe um convite para um lugar de profundidade e entrega verdadeira. Feche seus olhos, continua com seus olhos fechados. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Se tu és dono dos meus dias, sou digno de desatar. Amigos, a sua sandália. Mais uma vez, eu quero ler para vocês versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Visto que tudo isso vai acontecer, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa você tem sido? Qual tem sido o seu nível de entrega? Eu sei que essa é uma igreja muito avivada, muito cheia do Espírito. Eu creio que mover dos dons, a parte profética, a gente vive, respira isso. Mas meus irmãos, meus amigos, a gente deve pelo menos deixar Deus sondar os nossos corações. Por que a gente está aqui hoje? O que a gente está vivendo? Que tipo de vida a gente está tendo? Olha para o seu dia. A primeira coisa que você faz ao acordar, talvez é olhar o seu celular, olhar seu WhatsApp, seu Instagram. A gente não percebe como muitas vezes a nossa vida é um reflexo das coisas que nós amamos. Sabe, não sei se você percebe, mas a Bíblia nos ensina que nós somos o que nós amamos.
Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ele fala assim que: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, e de acordo com essa glória nós estamos sendo transformados. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que existe um poder na adoração, que tudo aquilo que a gente ama, contempla, busca, a gente se torna, que o amor é transformacional, que a gente vai mudando e sendo transformado de acordo com aquilo que a gente ama. Agora, fica um ponto aqui: se o mundo nos empurra um monte de coisa para amar, além de Deus, e a nossa vida revela o nosso amor, pensa aí se você não tem amado algumas coisas além de Deus. Pensa se não existem muitos ídolos das nossas vidas que revelam uma falta de amor ou falsos amores que nós temos tido. Isso revela o nosso coração, revela quem nós somos, revela o lugar onde nós estamos e revela o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Eu creio que o Senhor está levantando no nosso meio uma geração de jovens e adolescentes incendiados com o poder do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, que amam mais a Cristo que qualquer outra coisa nesse mundo, que os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo, os manjares como Daniel viveu lá na época da Babilônia, todas as promessas que existiam lá, ele se separou e entendeu: não, existe algo maior, algo supremo e muito melhor. É o amar verdadeiramente a Cristo, conhecê-lo verdadeiramente. Eu creio que esse é o convite para cada um de nós. Você crê nisso? Que tipo de pessoas nós vamos ser? Senhor Jesus, eu oro agora. Eu oro para que seja uma realidade nas nossas vidas. Eu oro para que sejamos uma igreja santificada, que entende que pertence a Ti. Uma igreja devota, radical, que Te ama, que é entregue à igreja, que deseja agradar Teu coração. Uma igreja que é confiante em Ti, que não tem os olhos nas coisas desse mundo. Uma igreja completamente satisfeita com quem Tu és. E uma igreja que deseja crescer no conhecimento de quem Tu és. Uma igreja que Te ama de todo o coração. Leva-nos a sermos jovens e adolescentes maduros. Jovens que entendem a importância de Te amar mais que tudo, Jesus. Se o mundo vai caminhar para um lugar cada vez mais pior, Se o mundo realmente tem piorado, como a gente vai responder isso, Jesus? Leva-nos para esse lugar de desejarmos a Ti mais do que tudo. Leva-nos aí para este lugar onde nós desejamos a Ti mais do que tudo. Que todos os ídolos dos nossos corações caiam por terra. Pai, que possamos realmente Te desejar a ponto de entender que a nossa vida não é simplesmente sobreviver, evitar pecado, sobreviver a vida cristã, mas é Te amar mais do que tudo nesse mundo. Faz de nós esse tipo de povo. Deus, faz os adolescentes dessa casa, adolescentes maduros, adolescentes que vão resplandecer Sua glória nas escolas, adolescentes que vão ser sal e luz numa geração caminhando mais para este lugar de exposição, de prazeres naturais, de exposição até do corpo, uma geração caminhando para um lugar de pornografia e distante de Ti. Deus, faz deles uma geração madura e satisfeita com quem Tu és, uma geração que revela a Tua glória. Senhor, faz de nós esse tipo de povo. Eu oro para que o Senhor possa nos despertar verdadeiramente. Leva-nos para esse lugar, Jesus. Essa é a nossa oração, é isso que nós Te pedimos, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Aleluia.